Olá, você já ouviu essa história de alguém que sofre muito num relacionamento, mas sempre diz que não se separa por conta dos filhos? Será que é por conta dos filhos mesmo? O que será que pode ter a mais nessa história? É um pouco disso que a gente vai falar hoje. Então, primeiro, a gente vai começar falando sobre o impacto que pode ser devastador na vida desses filhos e das marcas que se perpetuam pela vida adulta. Uma família, né, que não vive bem e das partes mãe e pai que resolvem viver juntos, dizendo que isso é por conta dos filhos, acabam provocando situações que deixam marcas muito profundas, marcas das quais as crianças percebem o sofrimento dos pais. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais da parte das mulheres, porque para os homens isso se desenvolve de uma forma um pouco diferente. As mulheres que se apegam ao sofrimento de um relacionamento deixam para os filhos uma espécie de culpa quando dizem que não se separam por conta dos filhos. Claro que a narrativa é sobre não deixá-lo sem pai, sem convivência dos pais, mas o sofrimento que as crianças percebem dessas mães, e não importa a idade, pode ser uma criança muito, muito pequena, é um sofrimento que elas acabam também carregando. Então, não se separar, né? Não deixar o sofrimento do relacionamento para pensando que vai proteger a criança, não é bem assim que acontece. Por parte das mulheres que entram num relacionamento que é ruim e não conseguem sair deles, existe também um ganho secundário. Né? As piruetas psíquicas que a gente dá para lidar com essa situação é ocupando um lugar de vítima. Então, o fato de você viver mal naquele relacionamento e expor e mostrar que você não vive bem gera uma espécie de compadecimento com quem vê a situação. E, via de regra, dá uma certa importância, né? A pessoa acaba ocupando um lugar privilegiado no seu sofrimento, daquela que vai ser vista diferente. Via das regras, é por isso que as pessoas não conseguem deixar esses relacionamentos. Elas ocupam um determinado palco, o palco do sofrimento. Mas não é por isso que elas deixam de sofrer. De fato, há um sofrimento. A questão é poder abrir mão dele. E é isso que a gente trata na psicanálise. A psicanálise, né, um dos seus princípios é que quando uma pessoa se engaja numa análise, significa que ela está disposta a abrir mão do sofrimento. E esse abrir mão não é simples, por mais que se sofra, né? Claro que os relacionamentos eles podem ser muito, muito difíceis e a gente não está questionando isso. Também, claro que provavelmente num relacionamento desses há muitas questões da parte do homem. É, mas, né, sempre que se entra num relacionamento, há a possibilidade da gente sair deles. Para a gente ilustrar um pouquinho como que pode acontecer essa relação para a mulher. Então, algumas mulheres que estão nesse tipo de relacionamento e que não conseguem sair deles, que não conseguem deixar de sofrer, são mulheres que têm um determinado tipo de comportamento a partir desse tipo de sofrimento. São aquelas que sempre estão falando do quanto que elas sofrem, elas não desperdiçam uma oportunidade, uma brecha para falar do quanto a vida delas é horrível, do quanto que elas já passaram na vida, do quanto elas sofrem mais do que todo mundo. Elas não deixam as outras pessoas falarem. Quando alguém começa a contar uma história, logo em seguida, elas atravessam e monopolizam a conversa, elas não conseguem escutar. E curiosamente, né, nesse tipo de relacionamento, quando a gente não consegue perceber que a gente também participa do nosso sofrimento, a gente tende a se defender dessa possibilidade. Então a gente passa a culpar todo mundo. A gente culpa, né, e principalmente culpa o marido. Não que ele não tenha a sua participação, claro que tem. Mas a questão é que a gente só consegue fazer alguma coisa a partir do momento que a gente se movimenta. Então, que a gente também pode considerar que esse relacionamento tão ruim faz parte de uma dinâmica e não é simplesmente porque o outro faz tudo de ruim para mim. Há uma dinâmica, então há a nossa participação. E aí, como hoje em dia a gente tem, né, na internet uma série de diagnósticos,
uma série de discussões falando das pessoas que têm tais e tais perfis, a gente entra na parte do narcisismo. E alguma dessas mulheres começam a se questionar: ah, então, né? Se eu sofro tanto na vida, se meu marido é culpado pelo meu sofrimento, se ele não para de agir dessa forma, ele deve ter um diagnóstico, ele deve ser narcisista. E aí há uma questão bem importante, porque quando, né, independente do diagnóstico do marido, porque nessa situação, né, quando o outro mostra que não quer mudar, quem tem que mudar é a gente, né? Vai ficar sofrendo pelo resto da vida, embora seja isso que muitas mulheres façam. É, mas aí é uma questão importante, né? Porque a gente está acostumado a ouvir na internet que a internet é lugar para palco também, e coloca o narcisismo como uma doença, né? Algo que invade uma pessoa e que ela passa a viver daquela forma. Enfim, narcisismo é uma fase que todo mundo passa, né? Todos nós, quando crianças e vamos nos desenvolver psiquicamente, passamos por uma fase importante, que é a do narcisismo, que é, né, a fase que a gente, de fato, é o centro das atenções e a gente precisa disso. Agora, independente do diagnóstico do outro, ou se o outro está fixado no momento narcisista, uma mulher que se coloca no palco a partir do sofrimento, que não aceita sair dele, porque muitas vezes quem está ao redor, os amigos, a família, os filhos, oferecem alternativas para que elas saiam do sofrimento, elas recusam. Uma mulher que está nesse lugar, que encontra um reconhecimento a partir do sofrimento e que não consegue ouvir os outros, não deixa de estar um tanto quanto ligada à fase do narcisismo. Então, embora se reconheça no outro, será que ele é narcisista? É importante que a gente olhe também para o nosso próprio narcisismo. E isso não é sinônimo de doença, mas quando a gente se apega a isso, né, só encontra alguma satisfação psíquica a partir de mostrar para os outros o quanto a gente sofre, significa que a gente está preso a esse momento do narcisismo também. Né? Não é que somos narcisistas patológicos, mas temos uma boa dose de estar segurados ao narcisismo. Para os filhos, é curioso, via de regra, numa situação familiar dessas, pelo menos um dos filhos vai identificar um extremo sofrimento nos pais, um extremo sofrimento na mãe, né? Porque a mãe costuma ser aquela que faz o papel da maternagem, que está mais próxima, e via de regra essa mãe reclama muito com algum dos filhos sobre sua situação. E esse filho vai se identificar com uma função de que ele precisa salvar essa mãe. E isso vai deixar muitas marcas. Via de regra, esse filho não consegue muito avançar na vida, ele vai ficar preso a esse lugar, até que ele vai perceber que essa mãe não quer ser salva, que essa mãe quer continuar sofrendo. E aí são esses filhos que chegam ao consultório do psicanalista, porque essas mulheres, essas mães apegadas ao sofrimento, que não querem deixar de sofrer, embora pareçam que querem, mas não querem, elas não vão. Elas podem, no máximo, ir ao psiquiatra, tomar medicação para controlar um pouquinho, né, a série de sintomas que vão aparecer, porque vai aparecer sintoma no corpo, vai aparecer ansiedade, às vezes aparece depressão, mas elas não querem deixar isso de lado, elas querem só que isso, né, que elas se mantenham funcionais, mas de alguma forma se gosta do sofrimento. Agora, esses filhos, quando percebem, né, o que já passaram, o que já viram, né, a série de sofrimentos e que ainda sofrem por conta disso, eles sim chegam ao consultório do psicanalista. Eles sim tendem a mudar a sua posição, eles tendem a querer de fato caminhar na vida. Agora, quando isso acontece, há uma mudança na relação dos filhos com essas mães. E por mais que elas se colocam como sofredoras do mundo, os filhos vão entender que elas não querem ser salvas, então elas, né, o que eles podem fazer? Podem deixar elas viverem no sofrimento. Agora eles vão poder sair do sofrimento. Então é essa diferença que faz de uma análise para esses sujeitos. As análises, a psicanálise, a psicoterapia, é para quem quer parar de sofrer, para quem vai bancar abrir mão do seu sofrimento.
E no lugar do sofrimento vai entrar outra coisa, que a gente chama na psicanálise de desejo. É poder percorrer atrás de um desejo e não ficar agarrado ao sofrimento. Então, aqui só para concluir, né, a psicanálise não é lugar de julgamento. Então, né, o que a gente faz aqui não é um julgamento, mas poder desvendar as relações. Claro que há relacionamentos complicadíssimos, os homens são, a sociedade é muito machista, ela é patriarcal, a mulher socialmente foi colocada num lugar que deve ser a cuidadora, hoje em dia ela tem que ser a cuidadora e a trabalhadora, né, tem uma carga muito pesada para a mulher, mas há outras questões que se enroscam, né, nessa relação social, que são as relações psíquicas. E isso a gente tem também que olhar com cuidado. Né? Uma mulher que está em sofrimento, que identifica que seu sofrimento veio da relação com o parceiro, que passa anos sofrendo, às vezes o parceiro ainda é alcoolista, mas coloca uma série de desculpas para não abrir mão do relacionamento, e principalmente quando dá a desculpa dos filhos, de que não vai abrir mão desse relacionamento, sobrecarrega os filhos com sofrimento e deixa muitas marcas, marcas que muitas vezes são traumáticas. Então, a gente tem que desvendar para entender que as questões não são somente sociais, elas estão enroscadas nessas questões psíquicas. Afinal de contas, o inconsciente também é social. E a gente tem que entender como que isso vai acontecendo dentro da gente. Psicanálise, no princípio, né, como base de tudo, é para quem chega para o analisante poder abrir mão do sofrimento, poder abrir mão do sintoma. Agora, nem todo mundo está pronto para isso.